Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vai ser um prazer falar contigo e deixa suas dúvidas, seus comentários lá, que sempre que possível, prometo, eu vou tentar responder você. Nesta quarta-feira, dia 5 de abril, todos tivemos esta notícia desta tragédia que aconteceu em uma creche em Blumenau. Eu não costumo trazer aqui esses temas, mas eu sou mãe e sei o quanto é importante os nossos filhos estarem seguros e com saúde. Então, o meu coração se enche de tristeza, primeiramente por essas famílias que estão passando agora por esta grande tristeza em suas vidas. Nós vamos orar por eles aqui no final. E também em entender o que é isso, o que está acontecendo. Então, aqui eu trouxe uma abordagem um pouco mais espiritual. Primeiro, vamos ler comigo esta reportagem que diz: o homem de 25 anos invadiu uma creche, matou 4 crianças e feriu outras 5. Lá em Blumenau, em Santa Catarina. Conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram 3 meninos e uma menina, de 5 a 7 anos de idade. Os feridos foram levados. O Hospital de Santo Antônio, Blumenau, confirmou à CNN que 4 crianças feridas deram entrada, 2 meninas de 5 anos e 2 meninos de 5 a 3. A 5ª criança, que ainda está no hospital, foi enviada ao Hospital Santa Isabel. Ela está recebendo sutura e atendimento psicológico. Após o ataque, o criminoso se dirigiu usando uma motocicleta até o 10º Batalhão e se entregou. Foi encaminhado à Polícia Civil. Que loucura, né? Quer dizer que ele entra, acaba com a vida das crianças e logo em seguida ele se entrega. A repórter no local declarou que foi organizado um gabinete, as aulas foram canceladas. Em coletiva de imprensa, o delegado Ulisses Gabriel, responsável pela investigação do ataque, afirmou que o autor do crime já teve 4 passagens pela polícia. Olha aí, curiosamente, né? O rapaz já teve 4 passagens pela polícia. Em 2016, por briga em uma casa noturna, onde foi abordado pela PM. Em 2021, não faz muito tempo, em março, esfaqueou o seu padrasto, pasmem-se. E em 2022 foi abordado com posse de cocaína. No final de 2022, ele quebrou um portão da casa de seu padrasto e esfaqueou um cão que estava no local. Ou seja, o homem era para estar muito tempo aprisionado. Mas, enfim. E continua. A Polícia Militar de Santa Catarina informou que o homem teria pulado o muro do Centro de Educação Cantinho do Bom Pastor, na Rua dos Caçadores, no bairro Vila Velha. Cerca de 40 crianças estariam usando o parquinho. O agressor atacou as crianças usando um machado, assassinou 4 e feriu 5. Os professores tentaram trancar os bebês dentro de uma sala de aula e aí o criminoso pulou o muro, novamente deixou o local e em seguida ele se entrega à polícia. Segundo o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, o homem estaria em surto psicótico. A violência em escolas ganhou destaque nessa última semana após um ataque realizado por um menor de 13 anos em uma escola em São Paulo.
vitimado uma professora de 71 anos, então já são mais de um casos aí em escolas. E esse incidente, ele marca o 20º ataque em escola no Brasil, desde 2002. Ou seja, são muitos ataques, né? É preciso tomar uma providência, com certeza. Bom, eu tenho aqui uma especulação de que esses acontecimentos, e esse em especial também, tem uma interpretação espiritual e forças ocultas que atuam nas regiões, nas cidades, nos locais. A entidade que pede este tipo de oferenda é o deus Moloque. Esse demônio, ele pede oferendas de crianças para ele continuar trabalhando. E por mais que, de maneira geral, as pessoas não estejam olhando para este lado espiritual, as pessoas querem dizer que ele é maluco, enfim, ele tem um histórico já de passagens na polícia com atos absurdos e claramente ele já deveria estar aprisionado há tempos, não é mesmo? A pergunta é por que ele está solto. E a parte espiritual, ela existe, não adianta fecharmos os olhos para elas. Existem governos e forças ocultas, principados, potestades que atuam em cidades, países, que muitos, né, fazem rituais e chamam esses acontecimentos. Existe um contexto religioso nestes sacrifícios, principalmente até porque estamos perto da Páscoa. Muitos demônios também pedem estas oferendas profanas, essas abominações em datas consideradas religiosas. E existem muitas regiões no Brasil com um grande número de satanistas. Os satanistas acabam influenciando estes sacrifícios e pegando pessoas abertas aos demônios e propensas a praticar. É assim que eles trabalham, né? É claro que eu não estou afirmando, eu estou especulando. Coincidentemente, o Rio Grande do Sul é o estado com maior adeptos de satanismo. E então, Santa Catarina, por estar na região sul, deve sofrer grande influência também. Vamos escutar um pouco mais a respeito do deus Moloque. As nações têm retirado a vida de crianças recém-nascidas, oferecendo-as aos seus deuses. Moloque foi um destes. Este ídolo do passado, deus dos Amonitas, e adorado na terra de Canaã. Ele era venerado através de sacrifícios de crianças. Moloque era representado de diversas maneiras. Às vezes suas mãos ficavam rentes ao chão para facilitar o acolhimento das suas vítimas. Há também representações de estátuas de Moloque, onde eles tinham forma de corpo humano com cabeça de boi, sendo que o ventre da estátua era um lugar onde o fogo era aceso, e ali as crianças queimadas vivas. Os povos da terra de Canaã adoravam vários deuses falsos. Moloque era um desses deuses, associado ao povo amonita. O ritual mais notórico da adoração a Moloque era este sacrifício, que eram queimadas no fogo para agradar a este deus, na visão deles. Além disso, o culto a Moloque provavelmente envolvia as práticas típicas de outros rituais pagãos, como prostituição, imoralidade sexual e idolatria. Deus proibiu por completo a adoração a Moloque, especialmente o sacrifício de crianças. Levíticos 20, versículo 2. Dirás aos filhos de Israel: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, terá de ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse ser humano e o exterminarei do meio do seu povo, pois, havendo entregue um dos seus filhos a Moloque, contaminou meu santuário e profanou meu santo monte. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem seu exemplo e adorarem o deus Moloque. Esta prática era horrorosa e Deus não queria que nenhuma criança morresse desse jeito. Quando os israelitas conquistaram Canaã,
Deus ordenou a destruição de todos os povos que não se convertessem, para eliminar todos os tipos de práticas repugnantes e principalmente esta prática. No entanto, os israelitas não eliminaram todos esses povos e suas práticas, pelo contrário, muitos passaram a adorar os deuses falsos, incluindo Moloque. Então eles construíram altares a Moloques e sacrificavam seus filhos a esse ídolo. O profeta Jeremias fala sobre isso em Jeremias 32:33. Eis que todo o meu povo voltou suas costas para mim e não me olhou de frente, ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes. Preferiram não me dar ouvidos. Tampouco aceitaram a disciplina e a correção que lhes apliquei. Chegaram ao cúmulo de profanar o templo que leva o meu nome, conservando em suas dependências as imagens dos seus ídolos. Também construíram os postes ídolos e altos para Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para oferecer como holocausto a Moloque, os seus próprios filhos, e as suas filhas, sacrifício que jamais ordenei, ritual repugnante, que nunca imaginei aceitar. O vale de Ben-Hinom, perto de Jerusalém, se tornou um dos lugares principais onde crianças eram queimadas para Moloque. Mais tarde, o rei Josias destruiu o santuário de Moloque em Ben-Hinom, que passou a ser usado como lugar para queimar lixo. Segundo Reis 23:10, de igual modo profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben-Hinom. E a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era costume fazer. Deus ama os bebês. Inclusive está escrito na palavra de Deus em Salmo 127:3, quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. E novamente, também escrito no Salmo 139, versículo 13, Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Mesmo que o homem e a mulher estejam envolvidos no processo de procriação, a concepção do bebê é algo que Deus vigia e carrega de perto em seu coração. Por causa do pecado no coração humano, o homem pode destruir e perverter aquilo que Deus criou, aquilo que Deus deseja. Sem dúvida, em todo o mundo existem milhões de casais que adorariam ter um bebê, mas não podem ter um. Todos estariam dispostos até a adotar e criá-lo como se fosse seu. O grande problema é que hoje as pessoas em sua vida moderna e contemporânea acabam tomando decisões erradas e depois decidindo que o correto é retirar do seu ventre aquilo que Deus permitiu que fosse concebido. Da mesma forma como os antigos faziam, sacrificando estes bebês, essas pessoas trazem este mesmo sacrifício. E não só isso, também sabemos que este sangue inocente é utilizado também em muitos rituais satânicos. Inclusive, é divulgado já por muitos artistas. Isso é pura abominação diante dos olhos do Senhor. E as origens de todo este ritual estão completamente ligados às mesmas origens de Moloque, o paganismo e o sacrifício abominável para Deus. Quando os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, o Senhor instruiu especificamente seu povo por meio de Moisés a não adotar e nem seguir esses caminhos das nações que iriam desapossar de suas terras. Essas nações perversas da terra de Canaã praticavam sodomia e outras perversões sexuais, mas acima de tudo também sacrificavam seus bebês a seus deuses em altares pagãos. Deus falou aos israelitas por meio de Moisés. E hoje Deus também fala conosco, da mesma forma, pela sua palavra, que é viva e eficaz. Os cananeus, o povo que realizava este feito pagão, eles estavam fortemente envolvidos no ocultismo, com suas religiões completamente pagãs, que eram, na realidade, adoração a demônios. Tudo isso sempre foi abominável para Deus.
Deuteronômio 32:16. Com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus, com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A seres que não têm o poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, as quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. 1 Coríntios 8, versículo 4. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. É claro que os ídolos de hoje também têm outras formas, na forma de carreira, na forma de esporte, dinheiro, relacionamentos humanos, riqueza, luxo, internet, entretenimento, redes sociais, vida sexual. É claro que você pode ter isso tudo com cautela, com equilíbrio, gratificação sexual dentro do seu casamento. Nada disso é errado em si, mas quando se torna um objeto de nossa profunda afeição e as coisas que buscamos deixando o Senhor fora disso tudo, eles acabam se tornando ídolos. Você passa a entender que é tudo porque você conquistou por conta própria. É tudo para o seu entretenimento, é tudo para crescer o seu ego, o amor próprio. E então você passa a retirar Deus da jogada e aí aquilo se torna uma idolatria, porque você não coloca a honra e a glória por aquilo que você ganhou e conquistou nas mãos do Senhor. Na maioria dos casos, quando as pessoas decidem realizar a retirada de seres de seu ventre, isso é realizado por causa do pecado da idolatria. Satanás é o autor final da morte, pois é o ladrão que rouba, mata e destrói. E é claro que Jesus é aquele que traz vida, e vida em abundância. Ele está na vida e não na morte. Durante os séculos que os israelitas habitavam na terra de Israel, eles tiveram líderes e, eventualmente, reis, como as outras nações tiveram. Alguns eram bons e outros eram ruins. Os líderes e reis eram responsáveis por dar o exemplo ao seu povo. Na questão do sacrifício de bebês nos altares de Moloque e Baal, eles até sacrificavam seus próprios bebês a estes ídolos demoníacos. 2 Reis 16:3 fala a respeito do rei Acás e diz assim: mas ele andou no caminho dos reis de Israel e até fez seu filho passar pelo fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. O rei Manassés também fez isso, em 2 Reis 21:10. Ele fez seu filho passar pelo fogo, praticou feitiçaria e usou a adivinhação, e tratou com médiuns e separatistas. Ele fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Perceba como esses líderes não tinham uma vida de adoração a Deus. Então, está completamente ligado em toda a história. As lideranças que não seguiam os princípios de Deus eram a favor deste tipo de culto satânico. Isso acontece hoje da mesma forma. Deus falou através do seu servo Ezequiel, em Ezequiel 23:37, pois elas cometeram o pior dos adultérios, e há muito sangue em suas mãos culpadas, porquanto prostituíram-se com suas imagens pagãs, a ponto de sacrificar os próprios filhos que geraram para meu prazer a tais ídolos inúteis. Também ousaram fazer isto contra a minha pessoa, contaminaram o meu santuário e no meu dia profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificaram seus filhos em holocaustos aos seus ídolos, elas entravam no meu santuário a fim de profaná-lo. Foi assim que procederam na minha casa. Agora eu quero orar com vocês a respeito de toda essa situação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entregamos agora estas famílias em Tuas mãos. Oh, meu Pai, só Tu sabes.
o sofrimento de cada um deles. Por isso, Deus, alcança, Pai, cada mãe, cada tio, tia, avó, irmão, irmã, qualquer parente, amigo próximo que está sentindo um vazio agora por conta desta falta. Abençoa estas famílias agora, papai. Dá um abraço bem forte e segura com a tua mão forte e poderosa. Faz aquilo que ninguém pode fazer, só o Senhor. Por isso, Deus, vem cuidar de nossas crianças. Vem proteger, Senhor, as escolas por todos os cantos. Protege, Senhor. Protege, Pai, de todo o mal. Protege, Senhor, os cristãos, mas também os não cristãos, Senhor. Protege todas as escolas que contenham crianças ali fazendo um trabalho, Senhor, multidisciplinar. Que eles possam ter um tempo tranquilo, de paz. Muitos ficam ali para os pais trabalharem, pais que precisam daquela creche, daquela escola, papai. Por isso, Senhor, proteja, Pai. Proteja os bebês, as crianças, os adolescentes. Fase difícil estamos atravessando e sabemos que dias piores ainda virão. Só com a tua mão podemos seguir, Senhor. Porque se não for a tua mão, em vão vigia o sentinela. Em vão é a nossa busca. Por isso, com a tua nuvem, com o teu poder, traz justiça, traz misericórdia. Em nome de Jesus, papai. Amém. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.